Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma conversa nossa. Sabe, quem começa uma jornada de fé muitas vezes sente aquele entusiasmo inicial, né? Mas logo depois vem a pergunta prática: tá, e agora? O que eu faço no dia a dia? É quase como receber a chave de um carro superpotente, mas sem saber dirigir. E o guia que a gente vai analisar hoje parece ser exatamente esse manual de instruções. É um material do pastor Clever Silva, da Igreja Batista Crescer, e se chama A Vida Devocional do Discípulo. A proposta é ser um guia para novos discípulos de Jesus, e tudo parte de uma cena bíblica, lá em Marcos, capítulo 1, aquela em que Jesus se retira para orar. Então, a nossa missão aqui vai ser desvendar o que o material chama de vida devocional e ver como ele propõe construir essa ponte entre a fé e a prática diária. Primeira pessoa que vem à minha mente foi uma tia minha, que já faleceu. Ela morreu de maneira repentina aos 42 anos, e essa analogia do manual é ótima, porque o documento já começa deixando bem claro uma coisa. Devoção não é só um ritual de domingo, não é uma obrigação religiosa. A proposta é bem mais profunda. O texto coloca a devoção como a base para se cultivar uma comunhão, uma relação pessoal, diária com Deus. Ele até resgata uma definição mais antiga de um cara chamado Noah Webster. Ele diz que devoção é uma atenção solene ao Ser Supremo na adoração, uma rendição do coração e das afeições a Deus. Então, fica claro que a ideia não é inventar nada novo. É resgatar um princípio que, segundo o texto, já estaria na Bíblia e seria o próprio modelo de vida de Jesus. Rendição do coração. Nossa, isso já dá um tom bem diferente de um simples checklist de tarefas, né? Então, vamos abrir esse manual. Pelo que eu entendi, o estudo constrói essa vida devocional em cima de dois pilares, que funcionam como uma conversa: a oração e a leitura da Bíblia. E a oração é descrita de um jeito bem simples. Você conversa com Deus. É o momento de se expressar, de pedir, de agradecer. Aí o guia pergunta: por que a gente deve orar? E ele mesmo dá 3 motivos. É um privilégio, é uma ordem e, por fim, é uma necessidade espiritual. E esse terceiro ponto da necessidade, ele vem com uma analogia que muda o peso da coisa toda. O texto afirma: a oração é o oxigênio que mantém a vida espiritual. Uau! Oxigênio é uma palavra muito forte. Isso imediatamente eleva a importância do tema. Deixa de ser algo que eu deveria fazer para se tornar algo que eu preciso para sobreviver. Pelo menos dentro dessa lógica. É uma mudança de perspectiva bem radical. Exatamente essa é a intenção. Posicionar a oração não como um acessório, sabe? Mas como algo vital. E o guia não para só no porquê. Ele mergulha no como orar. E aqui as coisas ficam, digamos, mais detalhadas. O material estabelece 5 condições que, segundo ele, são essenciais para uma oração eficaz. Peraí, 5 condições para orar? Isso não corre o risco de transformar algo que deveria ser espontâneo, tipo uma conversa, num processo meio burocrático? Especialmente para alguém que está começando, pode parecer um monte de regras antes de poder, de fato, falar com Deus. Como que não fale com todas as letras. Acredito que a intenção não seja criar uma barreira, mas sim um framework, um alinhamento. Pense menos como regras e mais como, sei lá, coordenadas de um mapa. O guia sugere que essas condições ajudam a alinhar a intenção de quem ora com a natureza de Deus, segundo a teologia que ele apresenta. E as condições são: pedir ao Pai com humildade, em nome de Jesus, que é visto como o único mediador, com a ajuda do Espírito Santo, com fé, que é um pré-requisito, e, talvez a mais importante de todas, pedir segundo a vontade de Deus. Essa última condição, segundo a vontade de Deus, me parece ser o ponto central de tudo isso. Sem dúvida. É aqui que o guia apresenta a sua frase mais impactante, que para mim resume toda a filosofia por trás da oração. A frase é: orar não é determinar, mas submeter-se. Nossa, essa frase é um divisor de águas aqui na discussão. Parece ir totalmente na contramão de muita literatura de autoajuda ou de certas linhas de pensamento que focam no poder da vontade, naquela ideia de manifestar a realidade que se quer, sabe? O guia está, na verdade, propondo que a força da oração não está em mudar as circunstâncias lá fora,
mas em mudar a si mesmo para se alinhar a elas, ou, no caso, à vontade de Deus. Perfeitamente colocado. A dinâmica muda completamente. Sai de uma postura de controle, de uma lista de exigências, para um ato de confiança, de entrega. É uma reorientação do desejo. Em vez de tentar dobrar a realidade à sua vontade, a proposta é alinhar a sua vontade à de Deus. E isso, para o novo discípulo, é uma lição fundamental sobre soberania e confiança, que vai moldar toda a jornada. Essa de verdade precisa ter duas vias, né? Como o guia propõe que se ouça outra parte nesse diálogo? Aí entra o segundo pilar, a leitura bíblica, que é descrita exatamente como a outra metade da conversa. Deus fala com você. Aí o modelo de diálogo fica completo. O estudo trata a Bíblia com um peso enorme. Descreve como inspirada por Deus, pura, verdadeira, perfeita e poderosa. E para dar base a isso, ele usa uma passagem clássica de 2 Timóteo, que afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. E o estudo não só joga o versículo na mesa, ele o desempacota, certo? Sim, ele extrai o que consideram serem 3 lições essenciais dali. A primeira é sobre a origem da Bíblia. Se é inspirada por Deus, sua fonte é divina, não meramente humana. A segunda é sobre sua utilidade. Ela é uma ferramenta prática para ensinar o certo, repreender o errado e corrigir o rumo. E a terceira é sobre a sua finalidade. O objetivo de tudo isso é aperfeiçoar o caráter de uma pessoa e prepará-la para agir de forma construtiva no mundo. Ou seja, a leitura não é um exercício intelectual isolado. É um meio para transformação pessoal e para a ação. E assim como na oração, o guia usa uma analogia muito poderosa aqui também. Deixa eu adivinhar. Se oração é oxigênio, a Bíblia é comida? Quase isso. O guia cita o apóstolo Pedro que compara a palavra de Deus ao genuíno leite espiritual, que é essencial para o crescimento de crianças recém-nascidas na fé. Sabe o que me chama a atenção nessas duas analogias, oxigênio e leite? É que ambas são sobre sustento fundamental. São coisas que um ser vivo não pode escolher e ignorar. Não se negocia com a necessidade de respirar ou de se alimentar quando se é um bebê. Isso diz muito sobre a centralidade que o autor quer dar a essas práticas. Não são hobbies, são tipo linhas vitais. Exatamente. A imagem é de dependência total, de nutrição, não de uma consulta intelectual esporádica. A Bíblia é posicionada como o alimento que sustenta e amadurece o novo discípulo. A ideia é que, sem esse leite, o crescimento espiritual simplesmente não acontece. Certo, a teoria é poderosa. Um diálogo vital com Deus, baseado em oração e leitura, que sustenta como oxigênio e leite. Mas aí a gente volta para a vida real. Como isso funciona na prática? No meio da correria do dia a dia, entre trabalho, família, boletos para pagar. O estudo consegue traduzir essa visão elevada em passos concretos? Sim, e essa é talvez a parte mais manual de instruções do guia. O foco muda do o que e por quê para o como. E as palavras-chave aqui são disciplina, perseverança e planejamento. A mensagem é clara. Essa vida devocional não vai acontecer por acaso ou só quando der vontade. Precisa ser intencional. E quais são as dicas práticas que ele dá? São bem diretas e objetivas. Primeiro, escolha um lugar e um horário fixo todo dia. A ideia é criar um hábito, sabe? Uma rotina sagrada no meio da sua agenda. Segundo, siga um plano de leitura sistemático. Em vez de abrir a Bíblia numa página aleatória e esperar que algo mágico aconteça, a sugestão é escolher um livro e lê-lo do começo ao fim, de forma sequencial, para entender o contexto. E a terceira dica que eu acho muito interessante é sobre como ler. A proposta é uma leitura ativa. Leitura ativa. O que isso quer dizer nesse contexto? Significa não ser um consumidor passivo do texto. O guia sugere grife, faça anotações num caderno e, o mais importante, faça perguntas ao texto. Ele até sugere algumas perguntas modelo, como qual é o ensino principal deste trecho? Ou existe algum pecado que eu precise confessar ou evitar? Ou existe um exemplo a ser seguido? E a pergunta final, como isso se aplica à minha vida hoje?
Isso transforma a leitura num diálogo investigativo com o texto, em vez de uma simples passagem de olhos. Essa ideia da leitura ativa é ótima, porque combate aquela sensação de ler algo antigo e distante, força uma conexão com o presente. E o guia faz uma advertência bem específica sobre os planos de leitura, não faz? Algo sobre outros livros? Faz. E é um ponto crucial na lógica do documento. A advertência é bem clara. Não substitua a leitura bíblica por livros devocionais. O guia reconhece o valor de livros de apoio, de comentários, mas insiste que eles são secundários. A fonte primária da conversa de Deus, segundo essa visão, é a própria Bíblia, sem intermediários. É uma defesa da primazia do texto-fonte. E para a oração, a outra metade da conversa, também existem dicas para torná-la menos abstrata? Sim, e segue a mesma linha de intencionalidade e estrutura. Uma sugestão é usar a própria leitura bíblica como combustível para a oração. Por exemplo, ao ler sobre um atributo de Deus, como sua fidelidade, parar e orar agradecendo por essa fidelidade. Outra dica bem prática é manter uma lista de pedidos e agradecimentos. Isso ajuda a organizar os pensamentos e, mais importante, a registrar as respostas percebidas. Cria um histórico dessa comunicação que fortalece a fé. Por fim, o guia incentiva fortemente a prática da intercessão. Separar um tempo para orar especificamente por outras pessoas, pela sua comunidade, pelo país. Essas dicas tiram a oração do campo do sentimento e a trazem para o campo da prática disciplinada. Então, para a gente amarrar tudo, o estudo do pastor Cleves Silva apresenta essa vida devocional não como um extra para os supercrentes, mas sim como um motor do crescimento espiritual. A palavra que o texto usa é indispensável. Indispensável. Essa é a palavra. É o sistema cardiovascular da vida espiritual, na visão do guia. E ele é realista. O texto reconhece que haverá dias difíceis, falhas, momentos de desânimo. A mensagem não é de perfeição, mas de perseverança. Se tropeçar, levante e continue. Entendi. Então a devoção não é o discipulado em si, mas é o motor que o mantém funcionando diariamente. É a diferença entre ter um carro, que seria a salvação, e colocar gasolina nele todos os dias para que ele possa ir a algum lugar, que seria o discipulado. Essa é uma analogia perfeita. E para fechar essa ideia, a conclusão de estudo usa uma citação muito forte, atribuída ao evangelista Billy Graham. Ele diz: "A salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos." E como essa citação se conecta com a vida devocional que a gente discutiu? Ela amarra tudo. No contexto do estudo, a prática devocional diária. Esse tempo separado, essa disciplina, essa entrega. Ela é apresentada como parte desse custo do discipulado. Não é um custo para comprar a salvação, que o texto descreve como um presente gratuito, é o investimento voluntário necessário para viver a jornada de seguir Jesus. É um investimento de tempo quando se está cansado, de disciplina quando se tem preguiça, de coração quando se está distraído. A devoção, portanto, é a expressão mais prática e diária desse discipulado que custa tudo. É onde o compromisso se torna concreto. Fica bem claro. O guia oferece um mapa bem definido para quem se sente perdido no dia seguinte da fé. É um chamado à disciplina e à intencionalidade. Sem dúvida. E ao analisar esse mapa, que é tão focado na prática individual, sabe? Na conversa solitária com Deus, isso me deixa com uma pergunta para a gente pensar. Qual seria? O guia faz um trabalho excelente ao focar na raiz, na nutrição individual. A ênfase é na relação pessoal, no quarto fechado. A questão que fica é: de que forma essa vida devocional tão pessoal e diária se cruza e influencia a vida comunitária de uma pessoa? Como a prática de orar sozinho e ler a Bíblia silenciosamente se conecta com as interações na família, no trabalho, na igreja, na sociedade? Qual é a ponte que liga essa conversa privada com Deus à ação pública no mundo? Em outras palavras, como aquilo que é cultivado na solidão floresce de fato na comunidade?